Olá, graça e paz. Aqui que vos fala, Evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Como Vencer o Medo Espiritual. Livro base para essa ministração é o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 ao 13, que nos diz: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, por teu resgate de o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba, visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti, e és povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul. Não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória, que formei e fiz, fazei sair ao povo que é cego e tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam, quem dentre eles podem renunciar. Isso e mostrar-nos coisas já passadas. Apresentem as suas testemunhas, para que se justifique e para que se ouça e se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas do Senhor e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais. Eu sou o mesmo, antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glória a Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, também de hoje em diante. Eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a tua essência espiritual através do Espírito Santo, para que eu possa ministrar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Só de ouvir essa palavra, nosso espírito se incendeia. Deus anuncia a palavra para o dia da adversidade. Ele fala aqui sobre situações inesperadas e coisas surpreendentes para nossas vidas. Existe um medo que vai além do medo natural. É um medo sobrenatural, mas Deus está falando aqui: não temas. Para possamos vencer o medo, temos que ter a direção do Espírito Santo. Temos que ter nosso coração equilibrado pela ação do Espírito Santo. O Senhor nos fala: não temas, porque sou eu, Senhor. Muitas pessoas erraram por ter medo. Vamos ver algumas situações. Em primeiro lugar, Jonas. Ele fugiu por ter medo do plano de Deus. Jonas era um grande profeta, a quem Deus confiou uma missão, mas ele teve uma disposição contrária, uma força contrária à vontade de Deus, gerada pelo medo. Satanás olha para nossos desafios e faz com que
encontremos caminhos alternativos que não são os de Deus. Não permita que o diabo coloque esse medo em você. Não tenha medo de nada que você vai enfrentar agora. Essa disposição contrária vem do espírito do anticristo. Não vá para o outro lado, siga para onde Deus determinou. Se disponha como o profeta Isaías. Vença esse medo espiritual. Em segundo lugar, o jovem religioso. Em o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 21, vemos aquele jovem religioso que foi encontrar com Jesus. Aquele jovem teve medo de ficar pobre, de perder tudo. Não quis deixar seus bens materiais. Vocês já perceberam quantas pessoas são assoladas com esse medo? Aquele jovem preferiu ouvir outra voz, e não a de Jesus. Ele estava cego, porque o medo o cegou. Ele teve medo do futuro. Guarda o teu coração, não deixe que o diabo coloque esse medo em você. Jó teve medo de perder tudo. Não deixe Satanás trabalhar nas suas emoções. Confie no Senhor. Aquele jovem perdeu uma grande oportunidade de estar com Jesus, apenas por amor ao dinheiro. Em terceiro lugar, discípulos com medo da tempestade. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, tiveram medo de perder a vida. Mas o Deus que te deu vida tem a hora certa de te recolher. Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas ficaram desesperados. Mas Jesus estava no barco. Eles estavam com tanto medo que até desprezaram a presença de Jesus. Este medo te faz ver fantasmas. Paralisa sua fé. A voz de Deus, por meio da palavra, quebra esse medo. Viva a palavra. Jesus queria que eles vencessem a tempestade. Ele não estava dormindo por acaso, mas eles não exercitaram o poder da palavra. Jesus disse: vocês são homens de pequena fé. O poder da palavra é: não temas. Exerça esse poder da palavra. Quando você tiver que enfrentar o que é sobrenatural, tem que ter um espírito forte. Em um livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo nos fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. O que diferenciava Jesus? Um espírito forte. O Senhor vai te batizar hoje com espírito de ousadia. Levante-se como um guerreiro. Nós vamos passar por essas águas e vencer. Moisés era um homem com algumas limitações, mas ele foi instrumento de Deus para tirar o povo do Egito. Quando ele chegou diante do Mar Vermelho, no entanto, ele teve medo, e Deus respondeu: por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Deus vai te revestir para o combate, como Davi fala no livro de Salmos 18. Com o Senhor nós soltamos muralha. Amém? Glória a Deus. No livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, Jesus nos diz que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e que Ele está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor está ao seu lado, Ele está contigo. Nada pode te afastar do amor de Deus. Não temas. Deus quer que você saiba que Ele está do nosso lado e que vai nos usar com poder e grande glória. Vamos ver o agir de Deus na nossa geração. Os campos estão brancos. Vamos orar e ver Deus agir em todas as áreas da nossa vida. Você verá o derramar do Espírito Santo como nunca viu em toda a sua vida. Deus está inaugurando um novo tempo de autoridade para a igreja. Você vai se levantar como testemunha de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que essa palavra do Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.